A palavra agora é morte, do dicionário Vini, e ela é escrita Mavet, no hebraico é Mavet, morte. Essa palavra aparece 150 vezes no Antigo Testamento. A palavra Mavet ocorre como antônimo de Aim, né? Aim, Mavet, morte, Aim, vida. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Deuteronômio 30, 19. Na linguagem poética, Mavet é utilizado com mais frequência aqui nos livros históricos. Jó, Provérbios, aproximadamente 60 vezes, Josué, Esther, em torno de 40 vezes, mas nos profetas maiores, só cerca de 25 vezes. A morte é o fim natural da vida humana nesta terra, é um aspecto do julgamento de Deus sobre o homem. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:17. Por conseguinte, todos os homens morreram. Se estes morrerem como morrem todos os homens, então o Senhor me não enviou. Números 16:29. O Antigo Testamento usa morte em expressões como o dia a dia, morte, Gênesis 27:2, e o ano da morte, Isaías 6:1, ou para marcar um evento acontecido antes, Gênesis 27:7, ou depois, Gênesis 26:18, do passamento de alguém. A morte também sobrevém a alguém de maneira violenta, como execução de justiça, quando também em alguém houver pecado digno de juízo de morte e haja de morrer e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro. Deuteronômios 21, 22 e 23. Saul declarou que Davi era filho da morte, porque ele queria matar Davi. 1 Samuel 20, 31. Provérbios 16, 4. Em uma das suas experiências, Davi compôs um salmo que expressa o quão próximo ele esteve da morte. Porque me cercaram as ondas de morte e as torrentes de Belial me assombraram. Cordas do inferno me cingiram e encontraram-me laços de morte. 2 Samuel 22, 5 e Salmos 18, 5 ao 6. Isaías predisse que o servo sofredor devia morrer uma morte violenta, e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Isaías 53, 9. Associado com o significado de morte está o significado de morte por pestilência. Numa cidade sitiada com condições anti-higiênicas, a pestilência rapidamente reduziria a população debilitada. Jeremias alude a este tipo de morte como o julgamento de Deus sobre o Egito. Jeremias 43, 11. Note que aqui morte se refere à morte por fome e pestilência. Lamentações prescreve a situação de Jerusalém antes da queda. Fora me desfilhou a espada, dentro de mim está a morte. Lamentação 1:20, também Jeremias 21:8. Finalmente, a palavra Mavet denota reino dos mortos, ou Sheol. Sheol, este lugar da morte, tem portas, Salmos 9:13 e 107:18, e câmaras, Provérbios 7:27. O caminho dos ímpios leva a este domicílio, Provérbios 5:5. Isaías esperava que a morte acabasse quando a plena monarquia do Senhor fosse estabelecida. Aniquilará a morte para sempre, assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos e tirará o opróbrio de seu povo de toda a terra. Isaías 25:8. Paulo afirmou com base na ressurreição de Jesus que este evento já tinha acontecido. 1 Coríntios 15:54. Mas João olhou mais para a frente, para a esperança da ressurreição, quando Deus enxugará nossas lágrimas. Apocalipse 21:4. O termo temutar quer dizer morte. Uma das
suas ocorrências está em Salmo 79:11. Chegue à tua presença o gemido dos presos, segundo a grandeza do teu braço, preserva aqueles que estão sentenciados à morte, literalmente os filhos da morte. Salmo 102:20. A palavra mamote se refere à morte. O termo mamote aparece em Jeremias 16:4. E morrerás da morte dos traspassados no meio dos mares. Ezequiel 28:8. Muito, meode, excessivamente, muito, grandemente, altamente. Esta palavra ocorre por volta de 300 vezes e em todos os períodos do hebraico bíblico. Um verbo com alcance semântico básico semelhante aparece no acadiano e no garídico e no árabe. O termo meode funciona adverbialmente e significa muito. A ênfase mais superlativa aparece em Gênesis 7:18, onde a palavra é aplicada à quantidade de uma coisa. E prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, em Salmos 47:9. Meode é usado para aludir à magnificação e exaltação. Os escudos da terra são de Deus. Ele está muito elevado. A duplicação da palavra é uma maneira de realçar seu significado básico, que é muito, e as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra. Gênesis 7:19. B. Substantivo. Meode, poder. Esta palavra é usada substantivamente na sequência coração, alma, poder. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. Deuteronômios 6:5. Mulher. A palavra mulher é traduzida no hebraico é Isha. Isha. Mulher, varoa, esposa, noiva, cada. Esta palavra tem cognatos no acadiano, garídico, aramaico, árabe e etiópico. Ocorre por volta de 781 vezes no hebraico bíblico e em todos os períodos do idioma. Este substantivo conota um ser humano feminino independente de idade ou virgindade. Portanto, aparece em correção com homem, ish. Homem é ish. Esta será chamada varoa, porquanto o varão foi tomada. Do varão foi tomada. Gênesis 2:23. Este é o significado em primeiro uso bíblico. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem Adão, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Gênesis 2:22. O enfoque aqui está na identificação da feminilidade em vez de estar no papel familiar. A ênfase no papel familiar de esposa surge em passagens como Gênesis 8:16. Sai da arca tu e tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos contigo. Em acepção especial, a palavra conota esposa no sentido de mulher que está sob a autoridade e proteção de um homem. O foco está na reação familiar considerada como entidade legal e social. E tomou Abrão a Sarai sua mulher e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido. Gênesis 12:5. Em Lamentações 2:20, Ishá é sinônimo de mãe. Hão de as mulheres comer o fruto de si mesmas, as crianças que trazem nos braços, sua própria prole, os pequeninos que nasceram saudáveis. Em Gênesis 29:21, Deuteronômios 22:24, conota noiva ou prometida. E disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu entre a ela. Eclesiastes 7:26 usa a palavra genericamente para aludir à mulher em geral ou feminilidade. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços. Gênesis 31:35. Esta palavra é usada raramente para se referir a animais. De todo animal limpo tomarás para ti 7, e 7 o macho e a sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2 o macho e sua fêmea. Gênesis 7:2. Este termo também é empregado de modo figurativo, chamado guerreiros e ou heróis estrangeiros de mulheres, e, em outras palavras, fracos, efeminados e covardes. Naquele tempo os egípcios serão como mulheres e temerão por causa do movimento da mão do Senhor dos Exércitos. Isaías 19:16. Em algumas passagens, Ishá significa cada ou toda, porque cada mulher
pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda vasos de prata. Êxodos 3:22, Amós 4:3. Uso especial desta acepção ocorre em passagens como Jeremias 9:20, onde junto com Reut, próximo, significa uma. Ouvi, pois, vós mulheres, a palavra do Senhor, e os vossos ouvidos recebam a palavra da sua boca, e ensinai o pranto a vossas filhas, e cada uma a sua companheira a lamentação. Multidão. A palavra multidão no hebraico é amon, amon. Substantivo, letra A, substantivo. Multidão, comoção, vivaz, agitação, tumulto, alvoroço, comoção, tumulto, ruído, aglomeração. Tem a palavra tumulto duas vezes. Ruído, aglomeração, abundância. Este substantivo aparece 85 vezes no hebraico bíblico e em todos os períodos. A palavra representa uma comoção ou agitação vivaz. Atenta desde os céus e olha desde a tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? A ternura das suas entranhas e das tuas misericórdias detém-se para comigo. Isaías 103:15. O termo Amon descreve o rebuliço ou a agitação de uma multidão de pessoas. Vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o servo do rei e a mim, teu servo, porém não sei o que era. 2 Samuel 18:29, em Isaías 17:12, a palavra é comparada sinonimamente com Saon, em estrondo. Ai da multidão dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem, como rugem as impetuosas águas. Às vezes, Amon descreve o ruído elevado por uma multidão agitada de pessoas, um tumulto. E Eli, ouvindo a voz do grito, disse: Que voz de alvoroço é esta, elevada pela informação de que a batalha foi perdida? 1 Samuel 4:14, em Isaías 13:4, a palavra retrata o som poderoso de um exército reunido, em vez de descrever o clamor confuso de uma cidade em luto. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, semelhante à de um grande povo, a voz do rebuliço de reinos e de nações já congregadas. O Senhor dos Exércitos passa em revista o exercício de guerra. Um leão novo comendo sua presa não é perturbado pelo ruído de um grupo de pastores tentando assustá-lo. Há exceções à regra que a palavra representa o som de um número grande de pessoas. Em 1 Reis 18:41, Amon significa barulho de um pesado aguaceiro de chuva, Jeremias 10:13. E em Jeremias 47:3 descreve o tumulto de carruagens. Por vezes, Amon quer dizer uma multidão ou aglomeração, da qual pode surgir um tumulto. Com frequência, a palavra representa um exército grande. E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, e Cícera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com sua multidão, muitas tropas. Juízes 4:7 e 1 Samuel 14:16. Em outro lugar, Amon representa um povo inteiro, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel. 2 Samuel 6:19. Finalmente, qualquer grande ajuntamento ou grande número de pessoas. Gênesis 17:4, primeira ocorrência, pode ser representado por esta palavra. O termo Amon indica muitas coisas. Senhor Deus nosso, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome vem da tua mão e é toda tua. 1 Crônicas 29:16. A abundância de possessões ou riqueza é indicada por Amon como em vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Salmos 37:16. Eclesiastes 5:10, paralelo à prata. Dinheiro, Isaías 65. Por fim, Amon se refere a um grupo de pessoas organizadas ao redor de um rei, especificamente seus cortesãos. Filho do homem, dize a Faraó, rei do Egito, e a sua multidão, sua comida, o séquito real. A quem é semelhante na tua grandeza? Ezequiel 31:2. Assim, no Salmo 42:4, a palavra descreve uma procissão festiva, um tipo de cortejo. B, verbo, amar.
fazer barulho, tumultuar, rugir, gemer, latir, soar, lamentar. Este verbo, que ocorre 33 vezes no hebraico bíblico, tem cognatos no aramaico e no árabe. O Salmo 83:2 contém uma ocorrência, porque eis que teus inimigos se alvoroçam e os que te aborrecem levantaram a cabeça. A outra palavra é multiplicar. Letra A, verbo. A palavra multiplicar no hebraico é rabá. Multiplicar, aumentar, ficar numeroso, ficar grande. Este verbo também aparece no acadiano, árabe, amorita e aramaico bíblico. O hebraico bíblico o atesta em torno de 220 vezes e em todos os períodos. Esta palavra deve ser comparada com gadal e rabab. Basicamente, a palavra conota aumento numérico, refere-se ao processo de crescer numericamente. Deus disse às criaturas do mar e do ar: frutificai e multiplicai-vos. Gênesis 1:22, primeira ocorrência. Em Gênesis 38:12, a palavra diz respeito ao resultado final, no sentido de que uma grande quantidade de algo veio a existir. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de sua mulher de Judá, literalmente, e os dias foram multiplicados. Quando utilizado com a palavra dias, a palavra também significa vida longa. E multiplicarei os meus dias como a areia. Jó 29:18, Provérbios 4:10. Às vezes, rabá se refere ao aumento em riqueza, embora em tais casos o material seja especificado claramente, Deuteronômio 8:13, e se acrescentar a prata e o ouro. Este verbo pode ser usado para aludir a ser grande quantitativamente. Em Gênesis 7:17 está escrito que cresceram as águas e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. Aqui o verbo quer dizer aumentar a quantidade. O uso semelhante ocorre em Gênesis 15:1, onde Deus fala a Abrão: eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. O primeiro exemplo fala do processo de aumentar e o último do produto final, algo que ficou maior. Em acepção especial, este verbo significa o processo de crescimento. Seus filhos crescem a campo aberto. Jó 39:4. O termo rabá também é usado para aludir ao produto final. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, e cresceste e te engrandeceste, e alcançaste grande formosura, avultaram os seios e cresceu o teu cabelo. Ezequiel 16:7. A acepção ou pouco diferente ocorre em Ezequiel 19:2, onde o verbo fala do cuidado de um pai por seu descendente. Ela criou os seus filhotes. Por vezes, rabá é empregado com outro verbo para significar seu aumento em ocorrência ou frequência. Em algumas passagens significa que um processo é contínuo. O povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra. Êxodos 36:5. Literalmente, as pessoas continuam trazendo. Também significa um grande número de vezes, com o sentido de repetidamente. O pecador é exortado a se voltar para Deus, porque grandioso é em perdoar. Isaías 55:7. Este sentido aparece nitidamente em Amós 4:4. Vinde a Betel e transgredi a Gilgal e multiplicai as transgressões. B. Substantivos. Arbé, gafanhoto. Este substantivo, que aparece 24 vezes, refere-se a um tipo de gafanhoto infestante. Estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra. Êxodos 10:12. Vários outros substantivos relacionados com este verbo ocorrem raramente. O verbo marbé, que aparece uma vez, quer dizer abundância, Isaías 33:23. A palavra marbite, que é encontrada 5 vezes, diz respeito a um grande número, 1 Samuel 2:33. Ou a metade, 2 Crônicas 9:6. O vocábulo tarbut tem uma única ocorrência e significa aumento, Números 32:14. Ocorrendo 6 vezes, turbit quer dizer juro, incremento, usura, Levíticos 25:36. A palavra agora é muro. No hebraico essa palavra é omar. Esta palavra é encontrada em vários idiomas semíticos e até no egípcio. No fenício tem o significado mais restrito de fortificações. Julga-se que o significado da raiz seja proteger
como no árabe chama proteger. O termo Omar ocorre em torno de 1200, de 120 vezes, quer dizer, na Bíblia hebraica. Sua primeira ocorrência está em Êxodos 14:22. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram como muro à sua direita e à sua esquerda. É raro no Pentateuco, nos livros históricos e nos livros poéticos. O uso mais frequente está em Neemias, onde Neemias é incumbido de reconstruir os muros de Jerusalém. O significado primário de Omar é o muro que cerca uma cidade, visto que no antigo Israel o povo tinha de se proteger construindo um muro bem fortificado. Levíticos 25, 29 e 30. Pedras eram usadas na construção do muro, e estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Neemias 4:3. O muro também era fortalecido por largura maior a outros dispositivos. Dos tempos de Salomão, muros duplos, casamatas, serviam de propósito estratégico no sentido de que eram fáceis de construir e podiam ser enchidos por pedras e entulhos, no caso de assédio. Também havia outra possibilidade durante o assédio. Então, a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que entra os dois muros junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor. 2 Reis 25:4. No caso de guerra, o inimigo sitiava a cidade e fazia esforços para quebrar o muro com um ariete. O objetivo era forçar uma brecha larga o bastante para as tropas entrarem na cidade. E Jeoás, rei de Israel, tomou a Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes, e veio a Jerusalém e rompeu o muro de Jerusalém desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados, cerca de 120 metros. 2 Reis 14:13. Nos dias da invasão e vitória de Nabucodonosor sobre Jerusalém, ele teve de demolir os muros da cidade. E queimaram a casa de Deus e derribaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. 2 Crônicas 36:19. Por isso, Neemias, cerca de 130 anos depois, teve de ajudar seus fracassados compatriotas a reconstruir os muros. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Neemias 2:17. O termo Omar também se referia a qualquer muro que cercasse edifícios ou bairros da cidade, como os recintos do templo. E havia um muro fora da casa em redor, e na mão do homem uma cana de medir, e 6 côvados de um côvado e 4 dedos cada um. E ele mediu a largura do edifício uma cana e a altura uma cana. Ezequiel 40:5. A Septuaginta dá a seguinte tradução: Leixos muro. Então aqui termina a palavra M do hebraico, do dicionário Vini.